O objetivo desse vídeo é naturalmente alcançar todas as pessoas que gostam de matemática, mas prioritariamente aquele estudante de ensino médio que já teve algum contato prévio com o assunto. O objetivo desse vídeo é ensinar para esse aluno uma maneira alternativa de obter a lei da função. Então, a gente começa com variáveis x e y relacionadas por uma função de primeiro grau e eu apresento aí para você uma tabela com valores de x e de y. E observe nessa tabela que a cada acréscimo unitário para x, o y responde aumentando 3. Ou seja, para cada aumento de uma unidade em x, o y vai aumentar 3 unidades. Isso acontece ao longo de toda a tabela e é isso que caracteriza a relação entre x e y ser de primeiro grau. Justamente o fato desses acréscimos serem constantes. Toda vez que eu aumento 1 na coluna do x, a coluna do y responde aumentando sempre a mesma quantidade, nesse caso sempre 3. E se você vê alguma similaridade desse fato, com um assunto chamado progressão aritmética, você tem toda a razão, eles estão intimamente relacionados. Então a gente entra agora aqui num ponto muito importante, que é o ponto que caracteriza a função de primeiro grau, é ter taxa de variação constante. Para calcular a taxa de variação, você só deve fazer ΔY sobre ΔX, é bem simples. Lembrando que o delta é a maneira científica, técnica, de representar variação. Portanto, as variações em y valem 3 para variações de uma unidade em x. Então, quando você faz essa conta, você obtém a taxa de variação, que é 3. Depois disso, eu vou escolher um valor de referência. O valor de referência você pode escolher. Posso escolher 4, 7, 16, 10. A taxa de variação você não pode escolher. Ela é fixa para a nossa tabela. Eu vou escolher como valor de referência 4. E com essas duas informações, a gente já é capaz de escrever a lei dessa função, que está aí. Agora eu vou te explicar como eu cheguei a essa lei, como eu fiz essa construção. Note que eu escrevi, logo depois do igual, o valor de referência que eu escolhi. Depois disso, eu coloquei a taxa de variação, multiplicando o x, que é uma das nossas variáveis, menos o zero. E de onde veio esse zero? Se você olhar lá na tabela, zero é o valor de x associado ao valor de referência que a gente escolhe sempre em y. Então, toda vez que eu tiver que escolher o valor de referência, eu vou lá na coluna y e escolho alguém. O x relacionado ao valor de referência é esse que vai entrar aí sendo subtraído do x. E dessa forma a gente tem a lei que relaciona o y e o x nessa tabela. A gente já sabe que x menos zero é igual a x, então eu posso escrever a lei de uma maneira bem enxuta, y igual a 3x mais 4. Vamos dar um segundo exemplo. Eu vou trocar o valor de referência, que era 4, por 10 agora. Perceba que o x agora vai mudar para 2. Então, da mesma forma, eu vou construir a lei. O resultado tem que ser o mesmo, porque eu não mudei a minha tabela. E está aí. A função é 10, que é o valor de referência, mais 3, que é a taxa de variação. E essa taxa de variação multiplica a diferença entre a minha variável x e o 2, que é o valor de x que está associado ao 10 na tabela. Daí a gente faz a distributiva e 10 com menos 6 vai dar 4, então a gente volta a obter a mesma lei que foi obtida anteriormente. Vamos trocar a tabela agora. A taxa de variação aqui, como você já sabe, a gente faz ΔY sobre ΔX. O ΔY de 9 para 15, por exemplo, vale 6, enquanto que a mesma variação na coluna do x é 1. Portanto, a taxa de variação aqui é 6. Vou escolher um valor de referência, escolhi o 9, e com essas informações eu já posso escrever a lei da função de primeiro grau que associa o y e o x para esta tabela. Tá aí, essa é a expressão. Perceba que o 9, de novo, é o nosso valor de referência. Em seguida, eu escrevo a taxa de variação. E essa taxa de variação vai multiplicar a diferença entre a minha variável x e o 2, que lá na tabela é o valor de x que está associado ao valor de referência que foi escolhido. Fazendo a distributiva, juntando 9 com menos 12,
a gente chega à maneira mais enxuta de escrever a lei que relaciona x e y nessa tabela. Vamos para uma nova tabela? Agora a taxa de variação é decrescente. Perceba que ela vai diminuindo 1,5 cada vez que o x aumenta uma unidade. Daí eu vou escolher um valor de referência, eu escolhi o 20. Com essas duas informações, eu já posso escrever a lei que relaciona x e y. Está aí. O 20, mais uma vez, é o valor de referência, menos 1,5 é a taxa de variação, e essa taxa de variação vai multiplicar a diferença entre a nossa variável x e o x associado lá na tabela ao 20. Fazendo a distributiva, nós vamos ter isso aí, juntando 20 com 6, eu tenho 26 menos 1,5x. Agora eu vou te mostrar como isso pode te ajudar a resolver questões. Essa é uma questão do Enem, em que você tem um recipiente com água, você vai colocando bolas de vidro e o nível da água vai enchendo. E a tabela mostra alguns valores. Eu vejo na tabela que quando são colocadas 5 bolas, o nível da água, a altura da água é 6,35 centímetros. Quando essa quantidade é aumentada para 10, as bolinhas, o nível da água atinge 6,70. E quando são colocadas 15 bolinhas, o nível da água vai a 7,05. Então, eu preciso encontrar qual é a expressão que permite calcular o y, nível da água, em função do número de bolas x. Então, de novo, eu vou começar com o conceito de taxa de variação, que é ΔY sobre ΔX. Perceba na tabela que o ΔY é a diferença, pode ser calculada pela diferença de 6,70 para 6,35. Enquanto, para esta mesma variação, a variação em x é 5. Portanto, a taxa de variação é 0,07. Falta agora eu escolher um valor de referência e eu escolhi o 6,35. Então, perceba que eu escrevi o valor de referência, 6,35, mais a taxa de variação, multiplicando a diferença entre a variável x e o 5, que é o x associado ao valor que eu escolhi como referência, 6,35. Distributiva, basta agora fazer 6,35 menos 0,35, isso vai dar 6, portanto a resposta dessa questão é a letra E. Vamos encerrar com outra questão do Enem, essa um pouco mais difícil, porque tem um fator relacionado à interpretação que faz com que essa questão fique um pouco mais difícil do que a questão anterior. O enunciado fala do saldo de contratações no setor varejista. O enunciado também garante que de um mês para o outro a quantidade de contratações aumenta sempre 4.300, portanto, eu tenho incrementos constantes, o que caracteriza uma função de primeiro grau. E a parte difícil é no momento em que ele fala que de janeiro para fevereiro houve um incremento de 4.300, totalizando 880.605 trabalhadores. O difícil aí é entender que esse 880.605 se refere a fevereiro. Este é o valor de fevereiro. E o nosso objetivo é encontrar a lei que relaciona Y e X, sendo que Y é o número de contratados, número de contratações, e o X vai representar os meses, sendo janeiro, mês 1, fevereiro, mês 2, março, mês 3 e assim por diante. Então, nesse problema eu não preciso calcular a taxa de variação, porque o enunciado já diz que é 4.300, e eu vou escolher como valor de referência 880.605, tomando cuidado de perceber que fevereiro é o mês 2, portanto, 880.605 está associado a x igual a 2. Dessa forma, eu escrevo o nosso valor de referência, 880.605, mais a taxa de variação, 4.300, e essa taxa de variação vai multiplicar a diferença entre a nossa variável x e o x que está associado ao valor de referência que foi escolhido. E esse valor é 2, por isso ele aparece lá, x menos 2. Dessa forma, fazendo a distributiva, eu obtenho esses valores e, finalmente, fazendo a subtração, a gente chega à expressão que está na letra C. Essa é a resposta certa. Espero que você tenha entendido, gostado e te aguardo por uma próxima aula.